A Constituição do Rio Grande do Norte completa este mês 30 anos de promulgação. Para marcar a data tão solene, uma série de atos estão sendo realizados na Assembleia e também será realizado o segundo encontro de procuradores e advogados. Meu convidado hoje é o advogado e procurador-geral da Assembleia, doutor Sérgio Freire. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Parabéns, primeiro, porque não deixa de ser um momento solene para a Casa Legislativa, 30 anos de Constituição. O que é que a gente pode destacar ao longo desse tempo? Olha, primeiro, a gente tem que falar sobre o momento, né? 30 anos. Por que essa comemoração toda? Se a gente retroagir, a gente estava saindo exatamente do período, vamos dizer assim, fechado. E a Constituição Federal trouxe essa abertura, essa liberdade, a democracia, né? Então, nada mais justo do que não só a federal, que comemorou o ano passado os 30 anos, como também a estadual possa comemorar. O evento dos 30 anos ele tem início na terça, termina na sexta. Hoje mesmo já tivemos algumas homenagens aos servidores que à época contribuíram. Amanhã será aos constituintes da época. E na quinta e na sexta estaremos fazendo eventos jurídicos, lançamento de selo e também casamento coletivo, além de uma série de ações internas, como um memorial, certo, contando a história de cada constituinte. Então é aberto ao público e aqui fica o convite. A Constituição estadual, ela inicialmente, e a gente tem que esclarecer que ela é muito limitada à questão federal. Então, quando há uma mudança na Constituição Federal, obrigatoriamente a Constituição Estadual ela tem que se adaptar. E já ocorreram muitas mudanças, né? Muitas. Se não me engano, quase 100 emendas foram aprovadas no Congresso Nacional. Exato. Né? E todas elas têm reflexo na Constituição Estadual e assim também como na Lei Orgânica Municipal, a chamada, entre aspas, Constituição Municipal. Essas mudanças são automáticas, doutor Sérgio, ou, a partir da aprovação no Congresso Nacional, é preciso aqui votar uma lei no plano estadual? Não, ela é automática, né? Então, isso é que a gente precisa adaptar o texto. Agora, para ela fazer realmente parte do texto, certo? Aí você precisa realmente fazer a PEC, que é o trabalho que foi feito, iniciado desde março deste ano, onde divulgamos, demos ampla divulgação para que aqueles que quisessem contribuir de uma forma ou de outra pudessem apresentar textos. A PEC é proposta de emenda constitucional, né? Exato. Então, nós fizemos essa revisão, atualizando através das emendas federais e também retirando alguns textos tidos como inconstitucionais. Não só textos parciais, como também textos completos. E com isso acrescentamos poucos artigos, vamos dizer assim, de adaptação da casa, nada que interfira no dia a dia. E houve a PEC em 2 votações, foi aprovada e amanhã será promulgada, juntamente com a homenagem aos deputados e também a premiação de uma redação junto às escolas públicas que foi promovida. Nossa Constituição foi promulgada em 1988, depois de um amplo trabalho dos deputados federais e senadores. A nossa estadual foi um ano depois, justamente para todo esse processo no ano seguinte, né? Explica para a gente como é que a coisa funciona, ou funcionou nesse caso. Exato. A Constituição Federal ela trouxe a previsão de que dentro de um ano todos os estados tinham que fazer a sua legislação estadual, né? E assim eles fizeram. E assim foi feito, né? A nossa Constituinte estadual, ela foi presidida pelo então deputado Arnaldo Abreu, inclusive a comenda desses 30 anos em homenagem ao deputado, a comenda Arnaldo Abreu. Arnaldo, que já faleceu. Já faleceu. A liderança política do Vale do Açu. Do Vale do Açu, exatamente. E esse trabalho foi iniciado exatamente 12 dias após a promulgação da Constituição Federal. A casa ficou dividida na parte constituinte e na parte legislativa, né, em si. O relator do trabalho foi o deputado Paulo Tasso, né, se eu não me engano. Não, o relator foi o pai do deputado Nelter, deputado Nelson Queiroz. Né? E o presidente da Assembleia na época era o deputado Vivaldo. Né? Mas o doutor Paulo, deputado Paulo teve um trabalho, inclusive ele era parlamentar na época. Exatamente, né? Ele ajudou na relatoria, ele teve uma participação impecável dentro
dentro da Constituinte, né? Foram formadas 4 comissões, e lhe confesso assim que na época, como as nomenclaturas eram outras, de cabeça eu não sei, com a presidência de vários constituintes da época, até que chegasse o texto. E era interessante o trabalho, isso aí é a história da Assembleia, o levantamento feito pelo Memorial. Era interessante o trabalho que ele tinha a parte de pleno, ou seja, a parte legislativa em si, e tinha a parte constituinte. Só que a constituinte era uma necessidade urgente. Então, muitas Sim, dois trabalhos legislativos em paralelo. Em paralelo, exatamente. Então, o pleno passou a funcionar só 2 vezes na semana, o resto era só Constituição. E o Rio Grande do Norte foi o primeiro a fechar realmente o seu texto constitucional, foi o primeiro estado. Inclusive foi copiado por outros. Mas a promulgação mesmo histórica só se deu realmente em 5 de outubro de 1989. A Constituição Federal teve uma revisão 5 anos depois, ela estava prevista funcionalmente, se não me engano, 93, né? Isso. Aqui tivemos revisão depois de 89? Eu diria que tudo isso que está sendo feito é uma revisão, não deixa de ser uma revisão. Mas ficou estabelecido 5 anos depois, como na Federal, não chegou não. Essa... Mas eu entendo que tudo isso que tem sido feito tem sido uma revisão, né? Até porque nós trouxemos algumas adequações, vamos dizer assim, pequenas, mas trouxemos, dentro do que foi proposto por alguns parlamentares, né? Então, assim, há sempre uma revisão. A Constituição brasileira tem essa flexibilidade de emendas, né? Infelizmente, às vezes a gente fica quase doido com os textos. Mas, por outro lado, você evita uma constituinte específica para modernizar, para atualizar. Levando em conta os limites, que o senhor já fez referência em relação à Constituição Federal, quais são as prerrogativas de um deputado estadual? Até onde vai o poder dele de legislar? Porque a gente sabe que, em matéria tributária, por exemplo, há restrições enormes. Recentemente eu participei de um encontro em Pernambuco exatamente sobre os 30 anos das Constituições. E dentre os convidados nós tínhamos palestrantes estrangeiros. E a indignação é enorme. Como é que uma Constituição estadual é tão restrita ao parlamentar? Ela é tão proibida ao parlamentar. O desenvolvimento de alguns países, eu não digo todos, mas principalmente aqueles mais abertos, está exatamente na capacidade de legislar dos estados, ou da região, ou do distrito. Afinal, temos uma federação, né? Exato, e há uma diferença enorme de cultura, de costumes, de valores, né? Onde o que é bom para o norte pode ser não bom para o sul, e vice-versa. E daí vai, até pela região mesmo, o que é bom para o Rio Grande do Norte, não seja bom para o Mato Grosso, e isso termina esbarrando nessa impossibilidade do legislador estadual poder fazer essa adequação. Essa liberdade a gente vê com maior frequência nos Estados Unidos, por exemplo, onde nossa federação tem como modelo os Estados Unidos, né? Exato. Lá a legislação muda muito de estado para estado, quer dizer, o senhor acha que os deputados estaduais aqui poderiam ter mais liberdade? Com certeza, eu tenho certeza que a gente evoluiria mais, a gente chegaria mais próximo à sociedade, às necessidades da sociedade. Lógico, eu concordo, tem matérias que realmente não podem deixar na mão do legislativo em si. Que tipo de matéria? A própria tributária, né? A própria matéria tributária em si, né? Lógico que quem arrecada e quem vê o dia a dia orçamentário mais focado no gasto é o executivo. Mas nos costumes, por exemplo, o senhor acha que poderia haver um pouco mais de liberdade, sim, dependendo sim, da região, na própria da questão cultura? tributária, na própria questão tributária em si, desde que houvesse um equilíbrio, né, na questão orçamentária, certo? Você poderia dar a liberdade de o legislativo estadual fazer normas tributárias, mas desde que observada a questão orçamentária, né? Fazendo uma vinculação, vamos dizer assim, de forma que não houvesse qualquer extrapolação, né? Antes da gente falar no encontro dos procuradores e advogados, essa semana, dentro de todas as ações, das comemorações, eu queria uma opinião sua sobre reforma da Previdência. Por quê? Porque essa matéria ainda está para ser definida se vai incluir estados e municípios no plano nacional. Se não for incluído, se essa PEC paralela que está correndo no Senado não for aprovada e incluir estados e municípios, esse assunto vai cair aqui no colo dos deputados estaduais.
Como é que fica? Os deputados estaduais estão preparados para enfrentar esse debate? É uma opinião muito pessoal de cada um, né? Claro. Mas a casa, ela tem hoje uma assessoria, sempre teve, mas hoje mais do que nunca, uma assessoria bastante renovada. Nós temos um quadro de efetivos novo, né, recém-concursados. Estamos abrindo mais concursos no próximo ano. Então, eu vejo que a casa hoje ela está muito preparada e muito atualizada. Ela nós temos suporte técnico, jurídico. Com certeza. Nós temos, inclusive, dentro da Procuradoria, nós temos uma chefia de previdenciária com o quadro que eu lhe garanto que é um dos melhores que tem. Né? Então, assim, em termos de assessoria, eu digo que nós estamos preparados. Agora, em termos de legislar político, aí realmente... Mas o que seria melhor, na sua avaliação, pelo que o senhor ouve, inclusive desses encontros que o senhor participa juntamente com outros procuradores, é que o assunto seja resolvido lá em Brasília ou aqui se dá conta? Com certeza lá em Brasília. Né? O peso é muito grande nas costas dos legisladores potiguares, ou de qualquer estado. Mas, assim, a gente sabe que mesmo sendo lá por Brasília, vai ter que haver algumas adequações locais. Isso aí a gente não vai escapar. Né? E para isso a assessoria está preparada. Mas a questão previdenciária é urgente, né? É urgente, a gente reconhece realmente essa urgência. Né? Infelizmente, deságua, vamos dizer assim, na parte mais fraca, que é o servidor em si, né? Mas a gente vê que é uma necessidade e a gente não pode fugir dela. E eu queria comentar seu duas coisas que se discute muito hoje em Brasília. Flexibilização da lei de responsabilidade fiscal e também da lei da improbidade administrativa. Até que ponto esse assunto ganha corpo lá em Brasília? Olha, a lei de responsabilidade fiscal, eu acho que passa pela questão do pacto. Né? Pacto federativo. O pacto federativo. Né? Eu tenho certeza que se houver uma adequação melhor do pacto federativo, e aí eu entro, inclusive, o pacto federativo também na questão constitucional, por que não também flexibilizar essa questão constitucional, né? E quanto à questão da improbidade, por mais que haja esse caminho, eu vejo que o momento não é adequado, certo? Realmente há vamos dizer assim, pequenos exageros, mas esses exageros podem ser contornados de outra forma, e não com a flexibilização, né? Uma moderação, vamos dizer. E o encontro de advogados e procuradores, qual o grande objetivo e o foco? O foco é exatamente a gente fazer com que nós possamos ter um fortalecimento da advocacia pública legislativa. A gente tem sido procurado muito na Assembleia este ano por câmaras municipais e associações. Uma espécie de parceria, intercâmbio? Intercâmbio, alguns pediram até seminários que nós estamos fazendo. Para o ano nós vamos percorrer o interior do estado, isso aí já é uma determinação do presidente Ezequiel, levando exatamente o que a gente vai apresentar na quinta-feira. Na quinta-feira a gente vai apresentar um pouco do processo legislativo municipal e questões, vamos dizer assim, subjetivas dos regimentos das câmaras, que nós observamos dentro da nossa leitura. Daí a gente tem essa proposição de fazer um curso intensivo em regiões para o próximo ano e a gente espera que isso dê certo. Então esse curso é o pontapé. E na sexta-feira nós temos o segundo encontro de procuradores e advogados do Legislativo Potiguar. A presença do ministro Marcelo Navarro, do advogado Nabor Bulhões. Ministro STJ, isso. Marcelo Navarro, que é daqui? É daqui, muito nos honra, foi procurador-geral da Assembleia Legislativa. Já conhece a casa, Já conhece a casa, E o advogado Nabor Bulhões que é o criminalista, né? Exato, foi quem defendeu o Collor no impeachment, né? E fechando com o Marcos Vinícius Furtado Coelho, ex-presidente da OAB Nacional. Então a gente pretende com isso fazer esse fortalecimento, trazer a discussão, a advocacia pública do Legislativo, né? Mas acima de tudo, fazer um grupo para trocar ideias, para que a gente se fortaleça e a gente possa fazer vamos dizer assim, um direcionamento das questões. São muito parecidas. O que enfrenta o município de Baraunas enfrenta o município de Touros e às vezes as ideias se batem, quando a gente podia ter uma convergência. Então essa é a intenção nossa, de que a gente possa nos fortalecer e trocar ideias, para que a gente faça o melhor pelo Legislativo Potiguar, não só estadual, mas também municipal. É isso aí, eu queria agradecer a presença do nosso programa, do Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, o doutor Sérgio Freire. Sérgio, obrigado por sua presença, mais uma vez, parabéns
pelos 30 anos e pelo trabalho na Assembleia. Obrigado. E só para dizer que se alguém quiser ainda se inscrever nos eventos, é só ir ao site da Assembleia Legislativa. Ainda é possível se Ainda é inscrever. possível. Obrigado.